Então, meus irmãos, uma boa tarde novamente a todos, uma boa tarde nossos irmãos da rede social que estão nos assistindo, e quem irá nos falar é o nosso irmão, colaborador da casa, Carlos Alves, né? Aqui do GIAC, da nossa casa. E olha o tema aqui, ó. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Então, vamos chamá-lo então para a palestra. Boa palestra a todos. Muito boa tarde a todos os nossos prezados irmãos, encarnados e desencarnados, aos nossos irmãos e amigos internautas, nossas saudações fraternas, que a gente possa, nestes minutos, refletir um pouquinho em cima de mais um capítulo do Evangelho, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Antes de começar a atividade em si, eu pediria licença aos irmãos para fazer uma referência ao desencarne de um trabalhador espírita muito conhecido nosso aqui do Rio Grande do Sul, Jason Camargo, que desencarnou na segunda-feira, dia 21, e foi um trabalhador, um diretor da federação, um presidente da Federação Espírita por 2 vezes, e teve uma destacada atividade no meio espírita. Acredito que a grande maioria de nós aqui, espíritas, já leram a obra dele, muito conhecida, Educação dos Sentimentos. Esta obra, que teve a primeira edição em 2010, foi realmente um marco muito importante, porque neste trabalho de Jason Camargo, nesta obra, trouxe para nós mais elementos para trabalharmos o campo das emoções, o campo dos sentimentos. Neste labirinto que é o sentimento humano, esta obra ajudou, tenho certeza, muitas pessoas a refletirem, se autoanalisarem, se autoconhecerem. Então, ele trouxe para nós um olhar através desta obra para dentro de nós mesmos, como que escaneando os nossos sentimentos e fazendo com que nós todos possamos sempre lembrarmos que temos potenciais enormes em termos espirituais. Esta obra, ela divulgava muito esse tom de despertar em nós as potencialidades da alma. Todos nós temos enormes potencialidades espirituais que momentaneamente jazem, em muitos casos, adormecidas, mas que paulatinamente vão despertando. Então fica aqui essa singelíssima referência a este irmão. Não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, mas pela obra deixada, a gente já tem uma base muito firme, como diz no próprio Evangelho: pela árvore se conhece os frutos, pelo fruto se conhece a árvore. E pelos frutos que este irmão deixou, a gente tem certeza que ele cumpriu a sua tarefa aqui de divulgação da doutrina e de nos auxiliar a nos descobrirmos nesses mecanismos, desses meandros interiores do sentimento humano. Então, vamos passar agora ao nosso tema efetivamente. E é muito interessante porque este capítulo 18 do Evangelho, ele vai trabalhar elementos dos nossos sentimentos que, de alguma forma, tem referência com esta obra Educação dos Sentimentos de Jason Camargo. Por quê? Porque quando a gente lê o capítulo, é como se ficássemos frente a frente com um grande espelho. E neste espelho, a gente vê refletida a imagem pessoal, íntima, e todo trabalhador cristão. E eu vou, ao longo dessa atividade, sempre tratar assim, meus irmãos: trabalhador
cristão. Eu não vou aqui especificar espírita, ou protestante, ou católico. Trabalhador cristão, que tem a fé em Cristo, que professa essa crença em Cristo. Todo trabalhador cristão, quando se vê diante de um capítulo como este, está se observando na própria imagem. Por quê? Porque muitos vão olhar a imagem e vão dizer assim: puxa vida, mas pelos temas ali trazidos, abordados, a porta estreita, muitos que dizem Senhor, Senhor, não entrarão no reino dos céus. A quem muito foi dado, muito será pedido. Quando vai falar das bodas de festim, dos festim das bodas, e nós vamos trabalhar esses elementos depois. Quando vai trazendo esses elementos, muitas vezes ao se ver a imagem refletida neste espelho do capítulo, alguns dizem assim: meu Deus do céu, quanta coisa eu ainda preciso desenvolver em mim para chegar neste ponto. Mas também existem outros trabalhadores cristãos que, ao se verem refletida a imagem neste espelho, vão dizer assim: mas eu estou bem nesta imagem, porque eu sou já um trabalhador cristão e estou lado a lado com Jesus, trabalhando, e já com certeza estou garantindo um lotezinho no reino dos céus. Então são dois extremos, dois opostos. Aquele que está vacilante, meio cabisbaixo, meio desanimado, observando o grande passo que ainda terá de dar e avançar. Já o outro, entusiasmado, confiante, na certeza de que está fazendo a coisa certa, está no caminho certo. Mas, a bem da verdade, meus irmãos, este capítulo, quando muito bem refletido, vai nos fazer olhar para a intimidade nossa e entender o seguinte: nem muito ao mar, nem muito à terra, nem muito ao fogo, nem muito à água, nem o desânimo, um certo abatimento de ver que ainda temos muitas imperfeições morais, que isso não ajuda em nada, e nem a euforia de achar que já está tudo resolvido no campo da evolução. Pois bem, eu vou então trabalhar mais os itens deste capítulo, que vão do item 6 ao 9. Eu vou pegar lá no apanhado de Mateus, no capítulo 7, pequeno parágrafo, para a gente poder se situar. Vamos tentando gravar o que eu vou ler aqui. Diz assim: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão neste dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Eu então lhes direi em altas vozes: afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Este trecho, ele é muito emblemático e pede para que cada um de nós reflita profundamente. Por quê? Porque é interessante a gente observar, o título do capítulo diz assim: muitos os chamados e poucos os escolhidos. E aí a gente se depara com esta fala de Jesus, como que dizendo: tudo bem, eu chamei a todos, mas haverá um preço para esse chamado. Mas muito mais do que ele está dizendo aqui que, trabalhando na sua seara, corremos o seríssimo risco de cometermos iniquidades. Isto é algo absolutamente interessante. Quando, em que momento, em que circunstâncias, o trabalhador cristão
cairá na iniquidade, a ponto do mestre dizer: afastai-vos de mim, vós que praticais iniquidades. Queridos irmãos, fazendo uma tradução assim bem simples e até mesmo de certa forma um pouco rude, mas que eu vou aqui dizer, e não se assustem os nossos irmãos ao ouvirem isso, e não se espantem, mas para despertarmos é necessário que seja dito. Provavelmente já foi dito por outros tantos oradores, expositores, e eu aqui vou ser somente mais uma voz a replicar, a repetir. O que o Mestre Jesus está dizendo aqui nesta passagem, basicamente é o seguinte: muitos trabalhadores cristãos que no exercício da atividade, na luz, pela luz que a obra divina leva e conduz, muitos vão parar nas trevas. Muitos trabalhadores cristãos que no exercício das atividades divinas, de luz, de esclarecimento, vão parar na escuridão. Se quisermos traduzir tudo isso, muitos que estão transitando pela luz vão para o inferno. É basicamente isso que o Mestre Jesus está dizendo. Como isso se dá? Em que circunstâncias isso ocorre de tal maneira que o Mestre Jesus dirá ao trabalhador cristão: afastai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades. Vamos tentar desmembrar um pouquinho esta fala do Mestre Jesus para tentarmos descobrir em que circunstâncias o trabalhador cristão, trabalhando no caminho da luz, vai parar nas trevas. Vamos tentar esmiuçar isso. Em que circunstâncias? A gente poderia trabalhar muitos elementos, mas como o tempo é curto, vamos pegar aqui 2, 3 tópicos para a gente analisar. Naquelas situações em que o trabalhador cristão, por exemplo, se apropria do nome de Deus, de Jesus, e se autodeclara representante dele com fins escusos. Ele está na luz, trabalhando na luz, mas ao mesmo tempo servindo às trevas. Por outra, quando o trabalhador cristão, não consciente da responsabilidade que tem, acaba de alguma forma criando embaraços para a obra divina e começa a criar problemas, atritos, desentendimentos, discussões, malícias em torno dos irmãos, em torno do trabalho, dificultando que haja êxito neste momento. Este trabalhador cristão estará fazendo uso da luz a serviço das trevas. Quando, não estando absolutamente lúcido do papel que tem a desempenhar e se ergue no pedestal da vaidade e acha que é superior até mesmo aos mentores espirituais, que é melhor, e se envaidece dentro do exercício da obra cristã, ele está no exercício desta obra cristã de luz, indo parar, cavando o seu cantinho na escuridão. São elementos muito importantes a serem observados. Particularmente, e só neste momento aqui vou fazer uma referência mais particular a nós, trabalhadores espíritas,
Eu digo sem medo de errar. Que pelos trabalhos desenvolvidos aqui, principalmente no campo do estudo sistematizado, que são muito, muito bons, com pessoas de boa vontade desenvolvendo cursos, a grande maioria de nós, trabalhadores espíritas, provavelmente já se vacinou ou se está se vacinando contra esses elementos e essas circunstâncias. Então não se corre muito, penso eu, este risco. Porém, meus irmãos, há um outro detalhe que é extremamente importante, e aí eu realmente entendo que é um detalhe que precisamos atentar muito. Em certo momento, Jesus disse que era um grande perigo o trabalhador que não é nem quente e nem frio, é morno. Este elemento é extremamente delicado e importante analisarmos, porque podemos evitar a ação das sombras no campo do orgulho, da vaidade, do poder, dos desentendimentos, das dissensões, das brigas. Podemos evitar o assédio da escuridão em muitos aspectos no campo mediúnico, mas como evitar que um trabalhador cristão saia da questão de ser morno no serviço do Cristo? O que é ser morno? É aquele trabalhador que para ele tanto faz, tanto fez. Vir hoje ou vir amanhã, fazer algo agora ou fazer depois, aceitar ou não aceitar as argumentações, se fazer presente, se fazer ausente, deita no berço macio, quentinho, da acomodação, da zona de conforto, e começa a trabalhar e a exercer as suas atividades maquinalmente, automaticamente, como se fosse um serviço qualquer, como se fosse a um clube qualquer, a uma associação qualquer, vai lá, desempenha sua atividade, sem o envolvimento das emoções, dos sentimentos, bate o seu ponto e vai para casa. Sem refletir sobre o que foi trabalhado, sem analisar o que os mentores trouxeram, sem dar a dimensão da importância aos valores que ali são trabalhados, vai para casa. Volta de novo para o templo, volta para casa. Vai e vem. E neste trânsito é um trabalhador morno. Porque não consegue sair da zona de conforto, da acomodação. E muitas vezes acaba caindo numa espécie assim de depressão, de tristeza, porque começa a não ver muita graça no trabalho. Eu estou toda hora aqui, eu venho toda hora, eu já conheço as coisas, tudo bem, Não trabalha os sentimentos, não trabalha as emoções. E o objetivo de todos nós que encarnamos na Terra está muito bem especificado. Muito bem especificado. Este capítulo, meus irmãos, eu costumo chamar do capítulo do RH. O que é o RH? Todo mundo aqui sabe o que é um RH, recursos humanos, né, de empresas, todo mundo sabe, né? O que o RH humano faz? Ele chama, ele recruta, ele depois vai fazer uma seleção.
Pois o RH divino faz o mesmo, mas muito melhor. Porque ele convoca todos, chama a todos para fazer a seleção, a avaliação de cada trabalhador. Só que o RH, ele tanto admite, quanto ele demite. E o RH divino, ele vai chamando a todos, mas vai deixando que cada trabalhador defina em que posição vai ficar. Este é o ponto. E eu trago, meus irmãos, para a gente poder lembrar um pouquinho do que a gente está querendo dizer mais especificamente, lá no Livro dos Espíritos, na questão 132. Esta questão, Kardec pergunta o seguinte: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Aqui vai falar que o objetivo é que Deus impõe a encarnação para que o espírito evolua, progrida. Vai dizer que há necessidade de o espírito passar pelas vicissitudes para que ele amadureça, para que ele cresça. Mas tem um ponto aqui que eu faço questão de ler, para a gente ir memorizando e gravando, porque é um ponto extremamente importante. Veja o que diz aqui. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Mas aqui vem o ponto que nós vamos trabalhar um pouquinho mais. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Veja o que eles estão dizendo aqui. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial deste mundo, a fim de cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. Esta questão aqui, se nós pegarmos a parábola do festim das bodas, ela é simplesmente maravilhosa. Porque a harmonia entre o que disse o Mestre Jesus na parábola das bodas, com esta questão, ela é sensacional. O que é mesmo que diz lá na parábola das bodas? Lá para o final, que um convidado é observado, entrou na festa. Trabalha-se muito a questão do casamento, e o casamento nessas parábolas significa a união do ser, do espírito com Deus, é simbolizado pelo casamento. Então, em dado momento, o rei da parábola observa, e este rei é Deus, que alguém penetrou nesta festa sem a túnica nupcial. Sem a túnica nupcial. E o que aconteceu? Foi posto para fora. Queridos irmãos, como é que a gente vai traduzir isso? O que é a túnica nupcial? O que é esta veste nupcial? É exatamente o aperfeiçoar do espírito no campo dos seus sentimentos, trabalhando o seu autoconhecimento, buscando se aperfeiçoar e se melhorar, que ele vai trabalhar estes elementos. Então, o que o Mestre Jesus está dizendo aqui? Sem trabalhar as vestes espirituais, nós não vamos ter acesso ao reino dos céus. E o que é mesmo o reino dos céus? O orgulhoso sacerdote Hanã, quando encontrou Jesus no templo, nas escadarias de Jerusalém,
olhou para aquele homem simples e indagou a ele orgulhoso: quem és tu? E o que tu quer aqui? O que tu fazes aqui? E Jesus disse: eu vim para estabelecer no mundo o reino de Deus. E ele, Hanã, orgulhoso, que mais tarde viria a ser o juiz inclemente da causa da crucificação do Cristo, disse: tu veio para estabelecer o reino de Deus? Quem tu pensas que é? O que tu sabes a respeito disso? E aí Jesus diz: o reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. Então nós estamos falando aqui de uma veste nupcial que dará direito a chegar ao reino de Deus. O que nós estamos tratando aqui é de trabalhar uma veste que vai dar possibilidades para entrarmos sem sermos penetras no festim de bodas, mas como convidados autênticos. E uma questão muito delicada aqui é que muitas vezes nos equivocamos, achando que para chegar até este ponto de aperfeiçoamento, teremos que trabalhar de tal forma, dando saltos evolutivos, para só mais tarde fazermos por merecer. E não é assim. Porque estas vestes, elas são trocadas de encarnação para encarnação. De encarnação para encarnação, elas são trocadas. Agora nós estamos vestindo a veste da nossa personalidade, do nosso personalismo. Agora, nesta encarnação, eu sou o Carlos, ou a Maria, o João, o Pedro, a Joana. É uma veste de personalidade provisória que vai ficar junto com a outra veste, que é a veste do corpo físico. Então, quando este corpo perecer, a veste Carlos Alves vai junto. E eu vou ter que levar uma outra veste para o plano espiritual. Ocorre, porém, o seguinte: ao entender que eu sou o quem, que eu sou a personalidade Carlos Alves, e não me indago o que eu sou realmente, um espírito imortal, eu levo a minha veste de quem eu sou para o mundo espiritual. E lá eu apresento esta veste. E o RH divino pergunta assim: escuta aqui, o que tu trazes? O que tu apresenta? Não, eu apresento o meu currículo, está aqui o meu currículo. O RH divino vai indagar: está aqui o meu currículo, olha só as tarefas, as coisas que eu fiz, que eu executei, olha aí, dá uma lidinha com atenção no meu currículo. Mas não é disso que se trata. Não é essa a questão. A questão é muito mais profunda. E acaba o trabalho cristão confundindo execução de tarefas com o trabalho de aperfeiçoamento e o trabalho do burilamento dos sentimentos. E se confunde. E apresenta e chega na espiritualidade achando que é aquilo que ele foi na última existência. Mas não é assim. O processo não é este. Não é assim que funciona. O quem eu sou, a personalidade, ela serve muito na hora de nós asseverarmos a nossa autenticidade como identidade, como cidadão, num cartório, num registro, mas para Deus a identidade é outra. A veste é outra. O quem eu sou é o que menos importa, mas o que eu sou é o que tudo importa e fará a diferença.
E por essas e outras, que muitas vezes caímos nas iniquidades. E nos assustamos quando chegamos do outro lado e o Mestre Jesus, na simbologia da parábola, diz: afastai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades. E aí diremos, como trabalhadores cristãos: mas Senhor, o que dizes? Eu não profetizei contigo? Eu não expulsei os demônios contigo? Eu não operei milagres contigo? O que dizes? Olha só, leia o meu currículo. Não é tão simples assim. Porque o que está em jogo aqui, a questão, é a entrada no reino dos céus. Aonde é que fica mesmo o reino dos céus? Em algum lugar geograficamente aqui, acima da terra? Ou aqui, em algum quadrante do planeta? Não, é aqui dentro, é no coração. E se esses elementos não forem trabalhados, eu me torno um trabalhador cristão morno, reivindicando uma entrada no reino de Deus indevidamente. E esta questão 132, ela corrobora com isto, meus irmãos. Porque ela está dizendo aqui que, passando de um mundo para outro, o Espírito vai se revestir da matéria deste mundo para, então, poder ascender, se aperfeiçoar. Mas a parte que eu mais gosto desta resposta da questão 132, todo o Espírito terá de dar a sua contribuição na obra divina. Está aqui escrito. Todos nós que estamos aqui teremos que dar a contribuição. Ninguém está a turismo aqui. Depois que começarmos a trocar as vestes, ou seja, a trabalhar os sentimentos, a buscar a evolução, a perfeição, nós teremos que dar a nossa cota. Aqui diz suportar a cota da responsabilidade na obra de Deus, que se dará nesse mundo e em outros mundos, à medida em que evoluirmos. E a pergunta é: que contribuição o trabalhador cristão está dando efetivamente? Porque, meus irmãos, quando a gente lê assim, muitos os chamados e poucos os escolhidos, já vem na mente o seguinte: que quem escolhe é Deus. Bom, muitos os chamados, ele chamou, poucos escolhidos, então é Deus que escolhe. Aí eu pergunto aos irmãos, vamos lembrar, estamos trabalhando aqui RHs, humano e RH divino. No RH humano, se eu me apresentar para candidato a uma vaga e não estiver qualificado, quem é que vai escolher quem? Teve uma época da minha existência que eu fiquei 10 meses desempregado. Largando o currículo, eu tenho certeza que muitos aqui sabem como é que funciona isso. Se tu largar currículo aqui, larga ali, vou te chamar, tá? Eu estou esperando até hoje, muitos. Vou te chamar, tá? Eu vou ligar, tá? Tudo bem. E nunca vinha. Curiosamente. No momento em que eu me dei conta de que o equivocado era eu tinha que me autopromover, eu tinha que me auto-melhorar no currículo, enriquecendo, trabalhando melhor, para que aqueles que fazem a seleção me admitissem. Curiosamente, quando eu me dei conta disso e comecei a fazer isso, eu consegui um outro trabalho. Se isto funciona assim na Terra, imaginemos no mundo espiritual.
Imaginemos para entrar no reino de Deus, como é que não é? Então, meus irmãos, quem escolhe não é Deus. E será um grande equívoco do trabalhador cristão achar que quem escolhe é Deus. Quem escolhe é o trabalhador. Deus chama. Por que ele chama? Para dar oportunidade a todos de trabalharem pela obra dele, para dar oportunidade a todos de se aperfeiçoarem, para dar chances e oportunidades a todos para se melhorarem. Isto Deus faz, mas quem escolhe não é ele. Imaginemos, meus irmãos, vamos imaginar aqui, a gente consegue imaginar Deus dizendo assim, o Pai Supremo de amor e justiça olha assim para um, não, tu serve, tá, fica ali na minha direita. Não, tu não presta, tu não evoluiu muito, é preguiçoso, não quis ficar lá na minha esquerda. Não, tu já teve mais interesse, tá, tu vai para ali. A gente consegue imaginar Deus fazendo isso? Escolhendo assim? Não, tu te adiantou, realmente tá, vai. A gente consegue imaginar o Criador fazendo isso? Imaginemos se aqui na Terra, muitas vezes, quando a gente participa de um processo de RH e a gente não consegue uma vaguinha, a gente já fica triste, aborrecido e muitas vezes até com raiva. Imagina se Deus vai incentivar esse tipo de sentimento em nós. Claro que não. Então o que ele faz? Ele chama a todos. Venham todos e trabalhem todos, porque quem vai se autoescolher são vocês mesmos, através da renúncia, do trabalho, do sacrifício, do burilamento. Somente assim vão conseguir atingir os objetivos. E esta é a proposta. Este é o sentido profundo da parábola. Então, meus irmãos, é extremamente necessário que não caiamos nas armadilhas que muitas vezes o caminho do cristão na luz pode levar o próprio cristão. Muito cuidado no exercício da luz para que não caiamos nas trevas. Precisamos estar atentos a esta realidade, porque as potencialidades do Espírito são enormes. Temos potencialidades enormes. Momentaneamente estão adormecidas. Mas nós vamos atingir os objetivos. Aqui todos nós estamos na condição de trabalhadores, de simpatizantes, de alguma seita religiosa, alguma crença. Muitos estão aqui trazidos por problemas. Quem não os tem problemas? E daqui a pouco alguém diz, vai lá em tal lugar, eu ouvi dizer que é assim, que é assado, e aí a pessoa vem na busca do recurso, na busca da orientação, mas vem muitas vezes despreparada. Porque vem muitas vezes na busca do milagre. E como diz aqui na parábola, Senhor, não profetizamos? Não fizemos milagres contigo? Ora, o maior milagre é trabalharmos a nossa intimidade. O maior milagre é descobrirmos-nos como espíritos imortais e nos prepararmos adequadamente com a veste nupcial, ou seja, com a purificação
dos sentimentos para nos apresentarmos ao Criador. Este é o grande desafio. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Como seria bom, meus irmãos, se pudéssemos todos nós, a partir deste momento, destituirmos de alguma forma do personalismo, do materialismo que nos aprisiona e entender a gravidade do momento que passamos. Nós não somos aquilo que agora se representa aqui na personalidade de cada um, nós estamos assim. O que nós somos efetivamente é espírito imortal. E é esta veste do espírito imortal que vai voltar. E quando lá voltar, é que nós vamos entender e perceber a dimensão do acerto ou do equívoco no trabalhar na seara divina. Porque Deus, meus irmãos, Ele não escolhe, Ele admite. Ele admite porque quando Ele olha e vê a cada um de nós com as vestes reluzentes da luz que é oriunda do trabalho próprio, íntimo, do sacrifício íntimo de ter se melhorado, de ter efetivamente trabalhado pelo bem, pela caridade, Ele automaticamente admite-nos em seu reino. Porque, primeiramente, cada trabalhador trabalhou para isso. Então, meus irmãos, a gente teria, assim, muitas colocações para fazer, mas eu já estou olhando o relógio ali e é impressionante, voou. A gente teria, assim, mais, no mínimo, uma meia hora, uma hora para tentar aprofundar um pouquinho mais este tema, mas eu acho que já está de bom tamanho para que a gente tenha elementos de refletir. Muitos os chamados e poucos os escolhidos está diretamente ligado às nossas próprias escolhas. Está diretamente ligado a tudo aquilo que nós fazemos. E olha, meus irmãos, por isso disse que teríamos muito mais a colocar, eu nem entrei aqui na seara do trabalhador cristão fora dos templos religiosos. Porque não adianta ser um anjinho dentro de um templo religioso e ser um capeta fora dele. Eu nem entrei nesta seara, porque aí teríamos mais elementos ainda para trabalhar e para chegar naquela fala de Jesus: afastai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades. Porque muitas vezes eu posso ser um excepcional trabalhador cristão dentro dos templos religiosos, mas fora deles, totalmente atrapalhado, contradizendo com a luz que eu estou pregando. E esta é mais uma razão para Jesus, então, observando as nossas vestes, dizer: olha, fostes um bom cumpridor de tarefas, mas fora dos templos havia necessidade de muito mais, e não fizestes. Afastai-vos de mim. E poderíamos tomar um choque muito grande, apresentando um currículo que para a espiritualidade pouco valerá, se dando conta quase que sempre tardiamente que aquele currículo estava necessitando de uma coisa indispensável para todo trabalhador cristão:
a boa vontade, manter acesa a chama da fé viva, de ter emoção, de ter sentimento no trabalhar e de colocar esse sentimento para dentro de si no trabalho árduo, muito espinhoso da modificação íntima. Não modificar os outros, porque muitas vezes as nossas atitudes equivocadas encorajam os outros para que venham para cima da gente com todo tipo de situações perigosas, assuntos perigosos, situações perigosas, comentários perigosos, palavras perigosas que se tornam tão perigosas para aquele que fala quanto para aquele que ouve. Mas isso se dá por quê? Porque eu estou pregando o Evangelho, mas não estou vivenciando o Evangelho. Então, os meus atos encorajam os outros a virem para mim, me trazendo também a sua própria escuridão. Pensemos num Chico Xavier, por exemplo. Quem de sã consciência se encorajaria de ter com ele conversações menos dignas, maledicentes, maldosas? Ninguém. Por quê? Porque ele era o Evangelho vivo. E quando se via a veste dele reluzindo, já se desencorajava. Conosco, um dia vai ser assim. Um dia vai ser assim. Então, queridos irmãos, eu quero já encaminhar agora o fechamento. Por isso fiz também a referência ao nosso irmão Jason Camargo. Quem puder ler esta obra, Educação dos Sentimentos, que já é antiguinha, lá de 2010, leia. É um passeio pelos labirintos do sentimento humano. Vamos trabalhar isso e vamos pedir a Deus com humildade que a gente possa, de alguma forma, estar em condições com estas vestes nupciais quando adentrarmos no reino de Deus, adentrando nesta festa não como um penetra, mas como um convidado de honra. Para isso, esses momentos que aqui temos são extremamente importantes. Muito obrigado pela atenção de todos. Fiquemos em paz.